Alô, lotequeiros de plantão. Rateio oficial da loteca 1156. Tivemos um ganhador com 14 acertos. Levou R$ 196.000, 48,02. 13 acertos, tivemos 76, cada um vai levar R$ 789,66, pessoal. E já temos a programação para a loteca 1157 e vamos também já dar nossos primeiros palpites para esse concurso que ocorrerá neste final de semana, o concurso 1157. Pois esse aí foram os jogos, né? Os resultados que tivemos desse final de semana, com 3 surpresas e uma zebra, né? Tivemos apenas esse ganhador que levou quase R$ 200.000, né? E vamos para os meus palpites para a loteca concurso 1157 que ocorrerá agora, neste final de semana. As primeiras análises, os primeiros palpites. E lembrando que na quinta-feira venho com os meus outros palpites, o segundo, depois da rodada do meio de semana, para ter mais lógica do que vai acontecer no final de semana. Temos que aguardar a rodada do meio de semana, né? É apenas a minha primeira análise desses jogos agora, da 1157 que temos até agora, mas vamos esperar a rodada do meio de semana e vamos dar depois o segundo palpite na quinta-feira, só para lembrar vocês. E pessoal, essa é a programação para a loteca concurso 1157. Temos 4 jogos pela Série B, 3 no sábado e 1 no domingo. Teremos 3 jogos pela Série A no sábado. Teremos 2 jogos pelo campeonato inglês, 2 pelo campeonato espanhol, 3, né, pelo espanhol, 1 pelo italiano. E são esses os jogos aí, uma grade de jogos, a maioria jogos internacionais, né? A metade, quase que a metade, a maioria de jogos nacionais, porque teremos também a final da Copa do Brasil, né? 8 jogos nacionais e 6 internacionais, né? Uma rodada boa, né? Porém um pouco difícil, como sempre, né? Claro que a caixa não facilita. Eu achei que no 1156 teria mais ganhadores, só teve um que acertou os 14, levou quase R$ 200.000. E vamos para os meus palpites aqui. Hoje ainda é segunda-feira, as primeiras análises e palpites. Lembrando que na quinta-feira, com mais estatísticas, históricos e dados, depois da rodada do meio de semana, virei com meus segundo palpite para a loteca concurso 1157. Meus palpites para o concurso 1157. O jogo 1 será a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, primeiro jogo no Maracanã. Jogo dificílimo aqui, é uma grande final. Tem muita rivalidade em campo, um jogaço aqui esperado. O Flamengo, por jogar em casa, leva um ligeiro favoritismo, muito pouco, porque o Atlético Mineiro vem numa boa fase. O time titular jogará neste meio de semana e talvez isso desgaste um pouco. Já terá um jogo muito difícil pela semifinal da Libertadores das Américas contra o River Plate, né, que vai tentar reverter um resultado muito difícil. O Galo venceu por 3-0 o primeiro jogo e agora essa segunda partida o River Plate vem com tudo para tentar reverter. Jogo difícil, enquanto o Flamengo neste meio de semana pagará um jogo atrasado contra o Internacional, mas poupará jogadores, não vai jogar com o time principal, acredito, para disputar essa final de Copa do Brasil. Aqui eu vou usar meu primeiro duplo e vou de Flamengo empate. Sei que o jogo é difícil, lembrando que nesses primeiros análises, primeiro palpite que eu dou no meio de semana, aqui no começo de semana, né? Eu uso apenas 3 duplos e para o joguinho de quinta-feira, que eu vou ter mais meus palpites de quinta-feira, eu uso 5, que é o jogo principal, né? Já com mais dados históricos e estatísticas. Aqui é Flamengo, empate, coluna 1 e coluna do meio no jogo 1. Jogo 2, Bragantino e Cuiabá, jogo dos desesperados. O Cuiabá que acabou de perder para o Corinthians, o jogo atrasado hoje, segunda-feira, terminou agora às 9 da noite.
O Cuiabá perdeu em casa para o Corinthians e se complicou ainda mais. O Bragantino já está complicado também, brigando para não cair. Com a vitória do Corinthians, entrou na zona de rebaixamento, o Bragantino. Então, é um jogo para tudo ou nada aqui. Eu vou acreditar na vitória do Bragantino, porque é mais time que o Cuiabá. O Cuiabá virtualmente rebaixado, com apenas 27 pontos em 31 jogos. É penúltimo e já está muito complicado. Eu vou de Bragantino na coluna 1 no jogo 2. Jogo 3, Santos e Vila Nova. Aqui o Santos pela Série B já está bem encaminhado. Venceu hoje o Ituano fora de casa por 2-0 e se consolidou na liderança no momento do Campeonato Brasileiro da Série B. Já está quase matematicamente classificado para a Série A do ano que vem. A equipe é líder da Série B, enfrentando o Vila Nova, que tem chances ainda remotas, mas tem com 52 pontos, né, de entrar ainda no G4 e conseguir seu acesso para a Série A do ano que vem. Aqui eu vou acreditar na vitória do Santos e vou de coluna 1 no jogo 3. O Santos precisa, eu acho que mais essa vitória já consegue o seu acesso, faltando 3 rodadas. Jogo 4, jogo difícil, Chapecoense e Novo Horizontino pela Série B. A Chapecoense lutando para não cair, tem 37 pontos, está em 15º, contra o Novo Horizontino que está no G4. Ainda vai jogar nessa rodada, pode chegar a 60 pontos e assumir até a vice-liderança, dependendo do que pode acontecer nessa rodada. O Sport está jogando com o América Mineiro, está perdendo e está ficando por 59 pontos. Se o Novo Horizontino vencer seu jogo, chegará à vice-liderança. Então, aqui o Novo Horizontino é favorito contra a Chapecoense. Eu vou usar um duplo aqui, vou de Chape e Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino perdeu jogos interessantes nas últimas rodadas e pode acontecer de novo, né? A Chapecoense em casa é forte, precisa pontuar para não cair. Eu vou de duplo aberto aqui. Jogo 5, Goiás e Guarani. Aqui o Goiás, chances remotas de acesso, praticamente não tem mais chance, com 48 pontos faltando apenas 4 rodadas. A equipe só pode chegar a 60, né, pontos se vencer os 4 jogos. Tem um atrasado, pode chegar a 63. Tem chances ainda se vencer todos os jogos e ainda contar com a combinação de resultados. Contra um Guarani virtualmente rebaixado, lanterna com 31 pontos, precisa desesperadamente da vitória, ainda tem chances de escapar, mas muito difícil a situação. Aqui é um jogo que eu vou acreditar na vitória do Goiás. Vou de coluna 1. Jogo 6, Juventude e Fortaleza. Um jogo difícil também. Fortaleza muito forte, empatou com o Palmeiras fora de casa. Está no G4 do Campeonato Brasileiro. Terceiro colocado, brigando ali até por título ainda, matematicamente, na Série A. Contra um Juventude que entrou na zona de rebaixamento nessa rodada, perdeu para o Flamengo. E o Juventude precisa pontuar agora, após essa rodada. A equipe tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Eu vou aqui vou de empate seco. Acredito que o jogo é difícil para ambas as equipes e vou, na minha intuição, acredito que pode ser empate e vou de empate seco no jogo 6. Jogo 7, Atlético Paranaense e Vitória da Bahia. Atlético Paranaense que se recuperou bem aí na última rodada, venceu por 3-0 e o Cruzeiro, e vem forte aí para essa partida contra o Vitória, que eu acredito na vitória do Furacão e vou de coluna 1 no jogo 7. Jogo 8, Valência e Real Madrid. Aqui é o pela La Liga, Campeonato Espanhol. O Real Madrid fez um papelão na última rodada aí contra o Barcelona. Jogando em casa, o Real Madrid perdeu por 4-0 o El Clássico e precisa dar resposta à sua torcida, precisa vencer o Valência fora de casa. E é nele que eu vou de coluna 2. Acredito aqui que o Real Madrid vença, tem muito mais time do que o Valência. Coluna 2 no jogo 8. Jogo 9, Napoli e Atalanta. Aqui é um jogo pelo campeonato italiano. A Napoli jogando em casa é favorita nesse jogo.
contra o Atalanta, que também não é time bobo, vem forte no campeonato italiano. Acredito num grande jogo aqui, pessoal. A Napoli é líder do campeonato italiano com 22 pontos, favorito aqui nesse jogo, contra a Atalanta, que é quinta colocada. E jogo dificílimo, eu vou acreditar na vitória do Napoli e vou de coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Tottenham e Aston Villa pela Premier League, campeonato inglês. O Tottenham é favorito, joga em casa. O Aston Villa também vem muito bem no campeonato inglês. Vou aqui acreditar na vitória do Tottenham por jogar em casa, ser mais time. Vou de coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Barcelona, que arrebentou com o Real Madrid no final de semana agora. Meteu 4-0 fora de casa contra o Espanhol. Sem dúvidas aqui o Barcelona favoritaço, líder do campeonato espanhol. Vou de coluna 1 no jogo 11. Jogando em casa, bem mais time. Jogo 12, Manchester United e Chelsea. Manchester United jogando em casa é sempre forte, tem que respeitar. Mas o Chelsea, na minha opinião, vem no melhor momento, que é um jogo muito difícil, clássico. Eu vou de coluna do meio, empate. Acredito, eu vou de empate seco nesse jogo. Acreditando num grande jogo, mas minha intuição manda eu ir empate nesse jogo. Jogo 13, Ceará e Avaí. O Ceará aqui, favorito, sonha com acesso ainda. Sonha com acesso. Contra um Avaí que matematicamente ainda tem chance, mas o Ceará tem muito mais em casa, muito forte. Vem de várias vitórias consecutivas em casa, o Vozão, né, o Ceará. Vou de coluna 1 no jogo 13, Ceará, sem dúvidas. Jogo 14, Sevilha e Real Sociedad. Aqui um jogo difícil, as equipes ali da La Liga. Vou usar meu último duplo aqui, pelo histórico, vou de Sevilha e empate. Lembrando, pessoal, que usei 3 duplos. Esse joguinho aqui custa R$12 nas casas lotéricas. E meus palpites da quinta-feira, vou usar 5 duplas e terei mais histórico de jogos, mais dados para dar meus palpites. E será meu palpite principal, eu usarei 5 duplas. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe, comente o vídeo aí. E obrigado a todos, rumo aos 14 pontos, não vamos desistir jamais.